Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, iremos começar o culto nessa tarde, 30/11/2025, 13/9, o último culto da tarde de novembro, já fechando também com a chave de ouro, a transfiguração MAR 9113 LUEC 92836. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago, a João, seu irmão, e os conduziu, em particular, a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é misto e que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhe: Em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que ele falara de João Batista, a cura de um lunático. A cura de um lunático. MAR 913 32 LUC 93745. E quando chegaram, a multidão aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático, e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Trouxe aos teus discípulos e não puderes curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, até quando vós sofrereis, trazei-mo aqui. E agora no dia de hoje também as gerações de hoje são muito incrédulas também. Isso aqui Jesus também está profetizando para os dias de hoje também. A geração incrédula e perversa. A geração de hoje também é desse jeito aqui, ó. Incrédulo, estou falando é só o Brasil, né? O mundo inteiro, tá? Incrédulo e perversa, tá? Continuando. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo, que se tiver de fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. É por isso que eu digo: o crente que não faz oração e não jejua, não consagra sua vida, não tem uma vida de obediência e não devolve os dízimos da oferta, nunca vai expulsar os demônios e vai ser destruído nessa terra também. Continuando. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: Ó Filho do Homem, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Matá-lo-ão e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Jesus paga o tributo. Tá lá, tá vendo aí? Agora vocês vão entender uma coisa aqui. Chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as de dracmas, disseram: Vosso mestre não paga as de dracmas. Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobra os reis da terra os tributos, ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subia, abrindo-lhe a boca, encontrarão a estarte, toma-o e dá-o por mim e por ti. Aí, ó, Jesus não pagava nada, não? Jesus não pagava nada, não? Pagava sim. Aí, meus irmãos,
Viu? Por isso que eu falo, sai fora dos falsos profetas, viu? Falando que Jesus nunca pagou nada. E falando isso aqui, é para vocês verem que Jesus andava com dinheiro sim. Jesus andava com dinheiro sim. Aqui já é uma prova, aprovado, confirmado que Jesus nunca andava sem dinheiro, tá? Eu já falei para vocês, agora vocês não acreditam. Ah, Jesus pagava tributo. Tá vendo? Jesus pagava tributo. Sabe o que é tributo? Água, luz, comida, roupa, calçado, tudo. Jesus também pagava. Tá vendo? Aí tem pessoas que pensam que Jesus andava na terra sem dinheiro, sem nada. Isso aqui é uma prova que tem que devolver os dízimos e oferta também, tá? Tá bom? Olha lá, ó. Presta bem atenção aqui, ó. Versículo 27. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe, que subir, e abrindo-lhe a boca encontrará um estarter. Toma e dá-o por mim, por ti. Tá vendo, meus irmãos e irmãs? Até o peixe tem dinheiro, né? Olha só que Jesus deixou o dinheiro até na boca do peixe. Isso é para vocês verem que Jesus é o dono da prata e do ouro, tá? Aleluia. E Jesus também andava direito também com os tributos, tá vendo lá? Que o povo aqui perguntava, ó. Olha lá, e chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as didracmas, disseram, o vosso mestre não paga as didracmas. Disse ele, sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo, que te parece, irmão? De quem cobra os reis da terra, os tributos, ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai... Prestou atenção nessa palavra aqui, ó, mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrará um estarter. Toma e dá por mim, por ti. Sabe o que é isso aqui? Jesus é o dono do multiplicador de dinheiro também, sabia disso? Para os fiéis. Olha lá. Pedro pescou lá, igual falou ali, ó. Mandou ele lançar lá, né? Mandou ele lançar lá e pegou o dinheiro que estava dentro da boca do peixe, tá vendo? Aqui nessa terra tem bênção só para os fiéis, ainda é só para os fiéis. Para o mundo não, o mundo não vai ter bênção, é só para os fiéis. Então aqui nós aprendemos que Jesus não andava sem dinheiro, não, e pagava as contas, tá? Aí tem pessoas que falam, Jesus nunca pagou conta, sim, sempre pagou as contas, tá? E sempre andava com dinheiro também. Por quê? Ele mandou Pedro jogar o anzol lá no mar para pegar o peixe que já estava com dinheiro dentro da boca. Então, Jesus andava com dinheiro sim, tá? Qualquer pessoa que falar aí que Jesus nunca andou com dinheiro na mão é um mentiroso, é falso profeta, falso profetiza, tá? Por isso que Jesus é o dono do ouro, dono da prata, dono do dinheiro, ele é dono de tudo, ele faz milagre em qualquer coisa. Ele faz milagre, igual ele fez milagre aí para pagar o tributo, né? E ele fez um milagre para pagar o tributo sem esforço ainda. Só mandou Pedro o quê? Só lutar. Vai lutar, mas não precisou de esforço. Aquele esforço de sacrificar. Só lutar. É isso que Jesus quer que vocês façam. Vocês têm que lutar para pagar suas coisas. Não é fazer sacrifício em vão. Aquele sacrifício em vão que vocês não colocam Jeová em primeiro lugar. Não coloca Jesus em primeiro lugar. Não coloca o Espírito Santo em primeiro lugar. Não coloca a fé em primeiro lugar. Não coloca os cultos em primeiro lugar. Não coloca essa lei aqui em primeiro lugar. Tá vendo? Jesus paga tributo. Então toda pessoa que fala que Jesus nunca pagou nada, nem a comida, nem nada, sim, ele pagava as suas coisas, viu? Ele pagava as coisas dele, tá bom? Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, o Jesus daqui é um Jesus de milagre. Isso aqui significa um Jesus de milagre. Que o peixe trouxe dinheiro para Jesus. E é verdade, o peixe, ele é sinal de riqueza, para quem não sabe. O peixe, ele é sinal de riqueza. Ele é sinal de prosperidade. Entendeu? E a igreja acredita no peixe, né? Portanto, tem nota de R$100 aí que ela tem aquele símbolo de peixe.
E é verdade. Porque o peixe, ele traz prosperidade, mas não é só por causa do dinheiro, porque o peixe significa prosperidade e crescimento para o cristão, para o crente, para aquela pessoa que crê na palavra. Entendeu? Mas aqui também está significando bênçãos para os fiéis. Tá vendo? Que o Senhor Jesus está querendo dar a resposta aí, é aquela resposta boa assim, ó. Não importa o que estiver passando, dinheiro vai aparecer. Para quem obedece a palavra, dinheiro vai aparecer de todo jeito. Entendeu? Por isso que aqui crê nos dízimos e ofertas. Porque se ele pagou tributo, também ele devolvia os dízimos e ofertas. Eu já provei isso aqui na palavra, que Jesus também pagava a oferta e também ele paga o tributo. Tá vendo? Por isso que eu falo. A pessoa que não devolve os dízimos e ofertas não vai entrar lá em cima não. Tá? Vamos agradecer. Só que vocês aprendem essas coisas. Outros lugares não vão ensinar vocês nada não, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas. Tá? Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecendo por este culto nessa tarde de hoje. Abençoa somente meus inscritos que estão ligados nesses dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. E abençoa também essa minha irmã, meu irmão, minha amiga, que são os dizimistas e os ofertantes dessa obra e deste ministério. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo.